Então, vai chegar ou vai sair. Uma coisa, tipo, não vai acontecer um evento simultâneo, sabe? Uma coisa vai acontecer antes da outra, ou chega ou sai. Entendi. E aí... Aí, tipo, nesse caso, por exemplo, você usaria a matriz só até a quarta linha. O quê? Pra você ver as probabilidades que estão acontecendo. Não, eu tô considerando que é porque eu só coloquei que vai chegar até 4, mas vamos supor que chegasse até infinito. Sim. Entendeu? Entendi. Agora fez mais sentido. Esse negócio aí, dependendo, acho que fica difícil quando você tem que entender o que a matriz de transição significa. Acho que isso é essencial. Eu também tive essas dúvidas com a GM1, enfim. Se você entender o que a matriz significa, isso fica mais simples. A gente não considera o caso de tempo que coincidiu, o tempo de atendimento com a chegada, que muda o... Como naqueles casos que trouxemos na sala de, por exemplo, de bolinhas, de troca, que aí pode mudar. Mas isso aí acontece no caso das bolas. Tipo, as cadeias de Markov, elas podem ser usadas para estudar sistemas que não são filas. Aqui, a MM1, a GM1 e a MG1 são filas. Então, um sempre vai chegar no outro. Mas isso é porque a gente está considerando que, por exemplo, no caso da GM1 é diferente. Porque a gente vai ver depois, né? Mas é porque não é MM1 não. MM1 é porque isso depende da modelagem. Nesse caso aqui não. Mas, por exemplo, naquele caso das bolas, era assim, você vai sortear uma bola, vai sortear duas bolas, né? Se a bola for vermelha, você coloca na caixa 1. Se a bola for roxa, coloca na caixa 2. E aí você quer saber quantas bolas vermelhas tem na caixa 1. E aí vamos supor que você sorteia uma bola, você tira uma bola da caixa 1, mas ao mesmo tempo você coloca. Aí o número de bolas vermelhas na caixa 1 ia ser igual, né? Mas não é esse o caso, sabe? Pode ser que aqui seja diferente de 0, mas não é o caso da MM1. Então, tipo, você tem que ver o sistema, se o PI é igual, você tem como o PI ser igual a 0 ou não? Essa aqui é a questão que você vai querer responder, entendeu? Pode, por exemplo, no nosso caso, um evento acontece. Qual que é o evento? Chega cliente ou sai cliente? Se chega cliente ou sai cliente, não tem como o número de clientes permanecer igual. Agora, se o evento for, você tira uma bola e coloca outra bola, aí já é outra coisa. Então, vai depender do que está acontecendo. Agora, e a questão de você ter um número limitado de clientes. Vamos supor que você tem N clientes e se chega mais que N, você manda o cara embora. Então, o que acontece? Vamos supor, você tem N clientes, né? E é um limite a N. A probabilidade de você ir para N-1, né? N-1, a gente já viu, N-1 é a probabilidade de que você atende antes que o cara chega. Então ainda vai ser Mi sobre lambda mais Mi. Mas vamos supor que chega um cara antes de você ter terminado de atender. Olha, não tem como ir para N mais 1 porque a gente não está aceitando. O cara, a gente está falando vaza, né? Então, para ir para N mais 1, né? A probabilidade é 0. Então, o que vai acontecer? Vai continuar a mesma quantidade de clientes. Então, aqui vai para lambda, sobre lambda mais Mi. Porque chegou um cara, só que a gente mandou ele ir embora. Então, vai do estado N e volta para o estado N. Ou seja, quando a gente tem uma capacidade máxima de atendimento. Ou seja, de N para N-1, você atende o cara antes de chegar ao próximo. André, só para deixar claro, então a gente tem o evento podia ser uma chegada, uma saída, e agora passa a ter um terceiro evento que é uma recusa, vamos dizer assim. Sim, aqui só que esse evento só ocorre quando você está na capacidade máxima, né? Recusa. Não, na verdade isso aqui é uma chegada, né? Só que continua sendo uma chegada, só que você chega e recusa, né? Antes você chegava e aceita.
Tipo, sei lá, se for N-2, você chega e aceita. A diferença aqui é que chega e recusa. Se for N, então, tipo, o evento ainda é chegada e saída. Só que se for N, você recusa. Só que o resto da matriz vai ser igual. Só que quando você chegar no último carinha, né, vamos supor que tem um N, né? Isso aqui é a linha do N. Ó, você vai ter, aqui, ó, vamos supor N, esse aqui é N-1. Do N-1, mesma coisa, ó. Agora, quando você chega no N, se sair um cliente, né, beleza, lambda sobre I mais lambda. Só que se chega um cliente, não vai ser 0 aqui. Aqui vai ser lambda. Então, observe que nas outras linhas tem um 0 entre os dois. Aqui não. Então, é isso. Então, basicamente, essa é a ideia por trás de todas as filas que tem MM1 ou MM2, MM3, enfim. Essa é a ideia, mesmo se a fila tiver capacidade finita ou infinita. Então é isso. Agora a gente vai rapidamente achar o equilíbrio estacionário. Eu não entendi, André, por que aconteceu isso no N. Então, Essa parte da matriz. Ó, aqui você tem, ó, qual que é a probabilidade de ter 0 clientes e para 0? Tá aqui, né? A probabilidade de... Aqui Não, tudo bem, eu entendi essa parte, só no final. Então, qual que é a probabilidade? Você tem N clientes e você vai para N-1. É Mi sobre lambda mais Mi. Entendi. Qual que é a probabilidade de você ter N clientes e no próximo evento ter N clientes? É esse aqui, ó. Tá. Então é por isso, porque tipo, se chega um cara, você tem N clientes, se chega um cara. Se chega um cara, você vai continuar com N clientes. Nos outros casos, você não continuava com o mesmo número de clientes porque você aceitava. Se você aceita o cliente, aumenta. Mas aqui você está recusando. Ah, tá. Beleza. Só para confirmar, essa matriz, ela, no caso, quando a gente tem uma limitação do número de clientes na fila, ela vai ser finita até a linha N, e aí tem esse evento que a gente não vai aceitar o cliente, então a gente vai se manter. Quando a gente não tem limite, a matriz é infinita, né? Sim, vai continuar seguindo esse padrão. Quando não tem limite de capacidade, ela é infinita. Aí você coloca esses pontos aqui, né? Para indicar aqui, você não vai escrever tudo, né? Para indicar que vai esse padrão infinito. E por enquanto a gente está vendo matriz de transição. Tem um caso importante que é quando você tem probabilidade de dar defeito. O que é essa probabilidade de dar defeito? Imagina que ao invés de ser atendimento, sei lá, uma peça numa linha de conserto, e você está consertando a peça. Ou montagem, uma linha de montagem, por exemplo. Aí tem a probabilidade da peça ser defeituosa. Se ela for defeituosa, você vai ter que atender ela de novo. Tipo assim, você tem uma linha de montagem, se a peça foi defeituosa, imagina assim, ó, você chegou um cliente e pediu que você monte uma peça. Chegou outro cliente e pede que você monte outra peça. Beleza. Mesma coisa, que você vai ter clientes pedindo que você monte uma peça. Aí você tem uma máquina que ela monta as peças. E aí pode ser que a peça montada ela seja defeituosa. Se ela for defeituosa, tipo, vamos supor, eu tenho 5 pedidos de peças para montar. Aí a máquina monta uma peça de cada vez. Aí a peça que ela montou é defeituosa. Ela vai ter que montar de novo. Ou seja, ela tinha 5 peças para montar, montou uma, só que está defeituosa, ela vai continuar com 5 peças para montar. Mas se ela montou a peça e não tem defeito, ela ainda vai ter 4 peças para montar. E se chega um pedido de peça e a peça não terminou de ser montada, aí você vai ter 6 peças para montar. Todo mundo entendeu? Então vamos supor que a probabilidade de dar defeito é P. Esquece esse P aqui. Esse, na verdade, esse aqui
esquece esse cara aqui. Porque senão vai confundir um símbolo, né? Confundir a notação. Então imagina, ó, que você tem I peças para você montar. Aí, se chega um novo pedido de peça antes de você terminar de montar a peça atual, você vai ter I mais uma peças para montar, né? Se você termina de montar a peça e não tem defeito, você vai ter I menos uma peças. Mas se você monta a peça, só que ela tem defeito, você descarta essa peça, você vai ter que montar ela de novo. Então você vai continuar com I peças. Aqui, ó. Aqui chega uma nova, né? Aqui você monta a peça, só que com defeito. Aqui você monta sem defeito. Então, aqui, qual que é a diferença? A probabilidade de você montar a peça é que a máquina termina de montar a peça antes que chegue um novo pedido. Então isso aqui continua igual. A probabilidade de que chega uma peça nova para você montar antes que você termine de montar continua sendo lambda sobre lambda mais μ. Só que a diferença é que tem uma probabilidade P de ser defeituosa. Então a probabilidade de você ir de I para I vai ser P vezes μ sobre lambda mais μ, e aqui embaixo vai ser P, quer dizer, 1 menos P, né? 1 menos P sobre μ sobre lambda mais μ, e aqui vai ser lambda sobre lambda mais μ. Tá vendo? Alguma dúvida nisso? E aí na nossa matriz de transição, a gente vai ter que alterar ela, né? Porque aqui na primeira linha continua igual, aqui na segunda linha você tem uma probabilidade de dar defeito ou não, né? Então aqui, ó, aqui vai ser um menos P, e aqui vai ser P. Mesma coisa aqui, ó. Onde tinha zero, agora passa a ter lambda mais 1, tá vendo? 1 menos P. Tá vendo? Aí continua somando 1 na linha, tá vendo? E aqui vai repetir a mesma coisa aqui, tá vendo? E o resto da modelagem continua igual. Tipo, por exemplo, você podia combinar várias modelagens. Tá vendo? Aqui vai repetir essa linha. Podia repetir infinitamente, você tem capacidade infinita. Mas se você tem capacidade finita, aqui ia continuar, por exemplo, você chega no N, uma capacidade de N. Aqui, na verdade, nessa última aqui, qual que é a probabilidade de você ter N, você monta uma peça, se ela não for defeituosa, você vai para N menos uma peça, né? Então aqui nessa última linha seria 1 menos P versus lambda, quer dizer, μ sobre lambda mais μ. Mas agora, você vai para N peças. Se chega uma nova peça, mas você não terminou de montar a peça atual, ou se você monta a peça atual antes de chegar uma nova peça, né? Mas essa peça é defeituosa. Então, no caso de você ter uma peça defeituosa e de ter capacidade de N, esse último carinha aqui, ó, esse último carinha aqui da matriz, ele ia ser lambda sobre lambda mais μ, que é a probabilidade de chegar um novo pedido de peça e você não terminou de montar. Só que também tem a probabilidade de você ter montado a peça e não ter dado defeito, né? Claro, isso aqui? Isso é pra... Não, qual que é o caso aqui? É o caso de você ter uma peça defeituosa e ter N, no máximo N de capacidade, entendeu? Porque, tipo, se tem no máximo N de capacidade, pode ser que chegue uma nova peça e você não terminou de montar, ou pode ser que você montou a peça e foi defeituosa. E a mesma coisa aplica se a gente tivesse não uma máquina, mas se a gente tivesse duas máquinas, né? Se tivesse duas máquinas, aqui ia ser 2μ, entendeu? Então, tipo, a mesma coisa aplica, sabe? Tem como você combinar aquilo que a gente viu, mas a ideia é você entender como que isso está funcionando. Então, acho que no geral é isso para quando você tem MM em alguma coisa.
Agora, quando você tem GM, MG, isso aí já é mais difícil. Eu vou tentar ser breve no GM1 e no... Não ser breve no GM1. Eu vou tentar explicar o que é equilíbrio estacionário. Que isso com certeza vai cair na prova. Eu não sei se vai dar tempo de fazer muitos exercícios, mas como eu coloquei a resolução da lista lá em PDF, eu acho que é mais importante a gente entender a teoria, né? Revisar a teoria, e os exercícios estão lá na lista, né? Que eu coloquei a resolução. Então, eu vou terminar de explicar os conceitos agora. Se der tempo a gente resolve alguns exercícios, né? Mas é mais importante, né, entender a matéria, porque se você não entende a matéria, você vai chegar nos exercícios e não vai entender a resolução. Tá tranquilo, porque tem muita questão que é o que você fez. Uma questão 1 é quase o que você fez. Duas coisas. Ali do I mais 1 está escrito o que é isso? Então, aqui está escrito lambda sobre lambda Não, mais. aí na setinha. Chega. É chegada. Chegada. Eu coloquei chega, né? Chega, você vai para I mais 1. Se você monta com defeito, vai para esse. Se você monta sem defeito, menos 1. Tá, é a probabilidade, o B é a probabilidade de defeito. Sim. Isso é a probabilidade de defeito. Então, aqui ó, agora a gente vai ver o equilíbrio estacionário. E o cara, e a questão é, o professor só vai pedir o equilíbrio estacionário para a fila MM1, ou MM2, ou MM3, ou peça com defeito. Ele não vai pedir equilíbrio estacionário para GM1 ou MG1, porque é muito difícil. Tipo, é muito difícil você resolver o equilíbrio. Então, por isso que eu estou falando da MM1 mais, porque tipo, a gente vai precisar de calcular o equilíbrio estacionário, né? O que é o equilíbrio estacionário? É depois de quando passa muito tempo, seu sistema vai ficar num equilíbrio, digamos assim. E a gente só vai calcular isso para essa fila que é mais simples. Então, por isso que eu vou falar da GM1 e a MG1 depois. André, confere se o áudio está gravando. Sim. Enfim, aí ainda vou precisar dessa matriz aqui, vou deixar ela, mas eu vou ter que mudar isso aqui para... O que eu vou fazer agora vai ser calcular o equilíbrio da matriz, só que o raciocínio vai ser igual para qualquer coisa. Tipo, eu estou mostrando aqui, eu já mostrei umas 5 matrizes de transição. Só que o raciocínio que eu vou fazer aqui vale para qualquer matriz, entendeu? Porque tipo, a gente vai depender da matriz, mas o raciocínio é o mesmo. Então imagina que a gente tem MM1, né, que é mais fácil. O que a gente vai querer saber? Olha, eu tinha colocado um negócio aqui de chegada, né? Quer ver? Tinha colocado alguma coisa assim, ó. Então aqui, ó, você tem 0 clientes. Chega 1, vai para 1, sai 1, vai para 0, chega 2. Então aqui, ó, esse número aqui embaixo é o número de clientes depois do evento. O C é chegada, o S é saída, né? Então... Todo mundo entendeu isso aqui, né? Certo? Observa que, imagina que isso aqui, sei lá, passasse muito tempo, tipo assim, muito tempo, a gente está registrando quando um evento acontece, ou chega ou sai. A gente está registrando o número de clientes no sistema. E aí, que é a ideia? A gente tem esse carinha aqui, ó, o PI. O que é o PI? É a probabilidade de você estar no estado I. É a probabilidade de você observar o estado I.
Então aqui, olha, observe aqui, ó. A gente fez várias observações. A gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A gente fez 15 observações, ó. 15 observações. Dessas 15 observações, essa aqui não conta não, porque começa com 0, só que não conta porque isso aqui não é uma observação, né? A gente começa o sistema com 0, só que não ocorreu nada nesse instante. Então isso aqui, ó, chegou um cliente, vai para 1. Então, ó, observa que o 1 é o número de clientes no nosso sistema, o 2 é o número de clientes no nosso sistema. No nosso estado, o estado do sistema é a quantidade de clientes no sistema. Porque é assim que a gente está modelando, né? Então observa que 6 vezes, durante essas 15 observações, 6 vezes tinha um cliente no sistema. Tá vendo? Ó? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5, 6. Agora vamos por o 3. 2 vezes durante essas 15 observações, teve 3, quer dizer, 2 vezes durante 15 observações, a gente tinha 3 clientes no sistema. Então, agora imagina que a gente observa isso por um tempo enorme, sei lá, 1 milhão. E a gente, dessas 1 milhão de vezes, a gente observa que 200 mil vezes a gente tinha 3 clientes no sistema. Então, o P3 vai ser aproximadamente 200 mil dividido por 1 milhão, 0,2. Só que isso é uma estimativa empírica, né? Isso aqui você vai fazer a medição, né? Você vai fazer esse registro, né? Vai colocar esse registro num banco de dados, aí você vai calcular a frequência, aí você vai ter uma estimativa. Mas isso aqui é só uma estimativa, isso aqui não é o valor real. O valor real a gente calcula fazendo as contas, né? A gente vai fazer as contas aí. Todo mundo entendeu essa ideia? O PI é a probabilidade de você observar o estado I. E a probabilidade de você observar o estado I depende de como você está fazendo essas observações. Então, como que a gente calcula isso? Por exemplo, vamos supor que chegou num estado de equilíbrio. Se chegou num estado de equilíbrio, tipo, você tem, por exemplo, o estado 3. Você está no estado 3. Qual que é a probabilidade de você chegar no estado 3? A probabilidade de você estar no estado 3 é a probabilidade que você está no estado 2 e vai para o estado 3, ou a probabilidade que você está no estado 4 e volta para o estado 3, né? Porque você chega ou sai. Então, por exemplo, ó, o P3 vai ser igual a probabilidade que você está no estado 2 versus a probabilidade que você está no estado 2 e vai para o estado 3, mais a probabilidade que você está no estado 4 e volta para o estado 3, né? Esse no caso da MM1. Esse aqui é o caso da MM1. Mesma coisa, se você está no estado I, a probabilidade de ser do estado I é você está no estado I mais 1, e aí você vai do estado I mais 1, né? E você vai para o estado I. Ou você está no estado. Vou colocar uma vírgula aqui. Você está no estado π I menos 1, né? A probabilidade de você estar no estado I menos 1. E do I menos 1 você vai para o estado I. Que é uma vírgula, né? Para poder distinguir. Só que isso é pro caso do MM1. Agora vamos supor que não fosse MM1, né? Porque o MM1 você tem um monte de zero aqui na matriz, né? Uma matriz esparsa, né? Você tem vários zeros, poucos valores são diferentes de zero. Então como que seria? Imagina que sua matriz, nenhum valor fosse zero, tipo, todos os valores fossem diferentes de zero. Numa hipótese, né? A gente não vai ter isso, né? Porque é complicado. É complicado, tipo, achar o equilíbrio estacionário se todos os valores são diferentes de zero. Mas
A não ser que você saiba os valores, né? Se você sabe os valores de antemão, é fácil calcular. É só resolver um sistema linear. Mas por que eu estou falando se você não sabe? Se for uma variável que nem tipo, que você não tem os valores, sabe? Se você quer achar uma equação fechada, se você tem um valor numérico, tipo, o que é o valor numérico? 0,3, 0,7, entendeu? Se você tem esses valores e coloca na matriz, é muito fácil achar o equilíbrio estacionário, é só você resolver um sistema linear. Agora, vamos supor que você não tem um valor numérico, você tem uma variável, tipo A mais B, ou lambda sobre lambda mais mi. Imagina que todos os valores da sua matriz são variáveis, não são valores numéricos. E você quer achar uma fórmula para o valor estacionário. A gente não vai ver isso porque é muito difícil. O professor falou isso, né? A gente não vai ver isso porque é muito complicado. Então, se você tem uma matriz e tem valor numérico, tipo assim, uma matriz que não tem nenhum zero, é fácil de resolver, só resolver o sistema linear. Inclusive, eu resolvi isso na questão, acho que 5, não, foi questão 3. Questão 3. Questão 3, eu resolvi isso na lista da questão 3. Agora, se você tem variáveis, fica muito difícil você achar uma equação fechada. Só que no caso da M1 é fácil, porque tem um monte de zero, né? Se tem um monte de zero, você simplifica as coisas, né? Você tem um padrão aqui. Fazendo esse padrão, a gente não precisa saber o valor do mi ou do lambda. A gente encontra uma fórmula fechada. Então vamos lá, né? Eu vou resolver aqui pro mi, por causa da M1. Eu vou dar uma ideia de como que resolve os outros casos. E aí, dito isso, a gente termina aqui, a gente vê a modelagem do GM1 e do MG1. E eu diria que de conteúdo é isso, para a matéria, né? Então aqui, ó, imagina que você está no estado 0. Qual que é a probabilidade de você estar no estado 0? É a probabilidade de você estar no estado 1 e voltar para o 0. Porque se você está no estado 2, 3, 5, 7, não tem como você voltar para o estado 0. Então, ó, a probabilidade do P0, todo mundo está acompanhando até aqui. É a probabilidade de você estar no estado 1 e voltar para o estado 0, que é isso aqui, ó. E aí, a gente vai definir, uma variável auxiliar, né? Porque, tipo, quando a gente for fazer as contas algébricas, vai estar aparecendo lambda, mi e mi sobre lambda, a gente vai estar aparecendo essas duas variáveis, elas vão estar para todo lugar, né? Então, para simplificar nossos cálculos, a gente vai definir o ρ. O ρ é essa letra grega aqui, né? A gente vai definir o ρ como sendo mi sobre... Peraí, não. Lambda sobre mi. Valeu. Então, aqui, ó, se você... Vou colocar aqui mais em cima, porque eu vou fazer uma simplificação. Certo? Se você dividir em cima e embaixo por mi, você divide aqui por mi e divide aqui por mi. O que vai acontecer? Aqui vai ficar 1, em cima vai ficar 1. Aqui embaixo, você vai dividir esse aqui por mi e esse aqui por mi. Então, esse aqui, o mi dividido por mi dá 1 e o lambda dividido por mi dá ρ. Então, ó, o mi0, né? Quer dizer, o π0 é π1 vezes 1 sobre ρ mais 1. Todo mundo acompanhou. Só fiz uma divisão aqui. Então, a gente pode falar, ó, π1 é igual a π0. Eu só fiz a simplificação, eu só coloquei esse aqui pro outro lado. Porque eu só passei esse aqui para esse lado. Beleza. Ok. Só que observa que o π1, qual que é a probabilidade de você estar no π1? A probabilidade de você estar no π1 é a probabilidade de você estar no π0. Quer dizer, isso, a probabilidade de você estar no π0 e ir pro π1, né? Tipo, você tem 0 clientes e vai para 1 porque chegou um cliente. Ou a probabilidade de você ter dois
clientes e você volta para um cliente. Então, o P1 é P0 vezes... essa P0 vezes 1, né? Porque a probabilidade de você, se você está no 0 cliente, e qual que é a probabilidade de você ter 0 clientes? Tipo, acabou de chegar um cliente, né? Se o evento é a chegada, né? Você vai vezes 1, né? Mais P2 vezes, tipo, a probabilidade disso aqui, ó. Então, observe que a gente está olhando para a coluna, ó. Olha para a coluna do 0. Coluna do 0, você só chega em 0 se você pega o P1 e multiplica por esse cara. Que é isso que a gente fez aqui, ó, em cima, ó. P1, ó, a probabilidade de você estar no 0, a probabilidade de você estar no 1 versus a probabilidade de você ir para 1 para o 0. Esse aqui. No geral, a fórmula é assim, ó. A probabilidade do estado I é igual ao somatório da probabilidade de você estar no estado J mais a probabilidade de você ir do estado J para o estado 1, quer dizer, para o estado I. Todo mundo entendeu isso, né? Tipo, a probabilidade de você estar no estado I é a probabilidade de você estar indo em outro estado e de você ir desse estado para o estado que você está interessado, né? Então, por exemplo, ó, do estado 0, você está no estado 0, você pode estar no estado 1 e ir para o estado 0. Agora no estado 1, você pode ir do 0 para o 1, ou você pode ir do 2 para o 1. No estado 2, você pode ir do 1 para o 2, ou do 3 para o 2. No estado 3, você pode ir do 2 para o 3, ou do 4 para o 3. Então é isso aqui, ó. Agora esse lambda mais lambda sobre mim, a gente já viu que isso aqui é equivalente a 1 mais ρ, né? Só que o P0, o P1 é P0 sobre 1 mais ρ, né? Então, ó, P1 é igual a P0 vezes 1 mais ρ que a gente tinha encontrado nessa equação antes, né? Então vai ficar P0 vezes ρ dá P ρ, P0 vezes 1 dá P0, que é igual a P0 vezes 1 dá P0, P2 sobre 1 mais ρ. Observe, a gente vai cancelar esse cara com esse, e a gente vai ficar P0 vezes ρ é igual a P2 sobre 1 mais ρ. A gente vai ficar aqui, ó, P2 igual P0, 1 mais ρ, P0. Todo mundo entendeu até aqui, né? Só estou resolvendo um sistema de álgebra. Não tem problema, porque eu não sei qual é o P0. Ah, o P0 a gente acha depois. A gente vai achar o P0 depois. O objetivo é que quando você quiser achar o equilíbrio estacionário, geralmente a estratégia é a seguinte: você vai escrever o valor de todos os πj, né, como função do P0. Por que isso? Porque a gente tem, né, a gente tem que, ó, a gente vai ter em algum estado do sistema, né? A gente vai estar no estado 4, pode estar no estado 8, enfim. Mas a probabilidade de você estar em algum estado do sistema é 1. Você está no estado do sistema. Então o somatório da probabilidade de você, tipo, o somatório do πi é 1. Então a gente vai escrever cada π em função do π0, que a gente vai isolar depois do π0 e achar uma fórmula fechada. Porque, tipo, você está em algum estado, então não tem como a soma da probabilidade dos estados ser maior que 1 e nem ser menor que 1, porque, tipo, probabilidade soma 1, ou você está num estado ou você está no outro. Então, ó, a gente já achou o π, a gente já achou o π1, já achou o π2, agora vamos achar o π3. Todo mundo entendeu até aqui? Então, onde que eu escrevi isso? Acho que eu vou escrever aqui, vamos não ter que apagar isso aqui, e depois eu apago. Então, ó, qual que é a probabilidade de você estar no estado 2? A probabilidade de você estar no estado 2 é a probabilidade de você estar no estado 1 e no estado 2, ou do estado 3 e ir para o estado 2, certo? Então, é a probabilidade de você estar no estado
1 e o estado 2, né, tá aqui, ó, mais o estado 3 e volta pro estado 2. Todo mundo acompanhando até aqui, né? Então aí, vou fazer uma artimanha. Eu vou dividir tudo por mim. Tá vendo? Ó, vou dividir aqui em cima e embaixo por mim, em cima e embaixo por mim. Porque aí eu vou obter o rho. E a gente quer usar o rho, porque senão vai ficar um monte de mi, lambda. Enfim, vai complicar a nossa vida se ficar um monte de mi, lambda. Então isso é só para simplificar, né? Porque o rho é lambda sobre mi mais... Enfim. Ó, se eu dividir esse cara por mi, esse cara por mi, o que vai acontecer? Aqui em cima, lambda sobre mi dá rho, né? Então aqui dá rho, mi sobre mi dá 1, e lambda sobre mi dá rho. Então aqui embaixo vai ficar isso aqui, certo? E aqui, mi sobre mi dá 1, então aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 1 mais rho. Todo mundo acompanhando, né? Agora, vou substituir, ó, o P2 é esse valor aqui. E o P1 é esse valor aqui. Então, ó, P2 é 0, 1 mais P, mais rho. Esse cara aqui cancela com esse, ó. Esse aqui cancela com esse. E a gente vai ter o que? A gente vai ter desse lado, vai ter P0 vezes rho, mais P3 sobre rho mais 1. E aqui desse lado aqui a gente vai ter P0 vezes rho vezes 1 mais rho. E aí quando você for resolver, ó, P0 vezes rho vezes 1 dá P0 vezes rho. Então vai cancelar com esse P0 vezes rho. P0 vezes rho vezes rho dá P0 vezes rho ao quadrado. E aí você vai ter P0 vezes rho ao quadrado é igual a P3 dividido por rho mais 1. Então, se você isola o... Eu não vou fazer aqui porque não tem mais espaço aqui embaixo, né? O P3 ele vai ser a P0 vezes 1 rho mais 1, né? Vezes rho ao quadrado, né? Todo mundo concorda, né? Então, no geral, já dá para apagar aqui. Posso apagar aqui embaixo, né? Então, no geral, tipo, eu não vou demonstrar aqui, mas é simples. É fácil de ver que o PJ é P0, se o J é diferente de 0, né? J é diferente de 0. 1 mais rho elevado a J menos 1. Todo mundo concorda, né? Então, tá vendo esse somatório aqui? Agora a gente acha o P0. Então o que a gente vai fazer? Ó, esse somatório aqui dá 1, né? Então, como esse somatório dá 1, vai ser assim, ó, vai ser P0 mais o somatório de 1 até infinito. O J é igual a 1, né? De 1 até infinito. De PJ é igual a 1. Todo mundo concorda, né? Tá tudo claro. E aí a gente substitui o J por aquele negócio ali. Então isso aqui vai ser... vai ser P... A gente vai tirar esse cara aqui, né? Porque ele não depende do J, essa parte aqui.
ficar Rho mais 1 mais P0 vezes 1 mais Rho, vezes o somatório de J igual a 1 sobre P elevado a J menos 1, que é igual a 1. A gente tem o... E o que está... Vamos supor que o Rho é menor que 1. Por que isso faz sentido? Porque se o Rho for maior que 1, não vai ter equilíbrio. Porque o que é o Rho? O Rho é lambda sobre μ. E a mesma coisa, e Rho é a mesma coisa aqui, ó, que 1 sobre μ sobre 1 sobre lambda, certo? Mas aqui, ó, 1 sobre μ, a taxa de atendimento. 1 sobre lambda, a taxa de chegada. Então, se chega mais rápido do que você atende, então não vai ter equilíbrio. Tipo, o número de clientes esperando sempre vai aumentar, porque se chega cliente mais rápido do que você consegue atender, então, tipo, o número de clientes esperando vai tender ao infinito, né? Porque vai continuar chegando, você não consegue atender eles, vai continuar chegando, aí o número de clientes esperando na sua fila vai para infinito. Então você não vai ter equilíbrio. Você só tem equilíbrio se for menor do que 1. Ou se... você vai ter equilíbrio se for menor que 1. Se for 1 também não vai ter equilíbrio, porque... Bem, se eles forem fazer a conta, não tem como ter equilíbrio. Porque esse somatório aqui, o Rho vai ser 1. E como é um somatório infinito, tipo, não tem como, tipo, que ó, se o Rho for 1 somatório infinito, tipo, esse aqui vai ser 1, tipo, não tem como esse somatório dar 1. Se o Rho for 1. Não tem como. A não ser que o Rho, a não ser que o P0 seja 0. Mas na verdade não, nem se o P0 for 0, porque esse somatório aqui vai, se o Rho for 1, o somatório aqui vai de infinito, né? Então não tem como essa equação ser verdade. E aí, a gente sabe que, tipo assim, ó, você tem um somatório de J igual a 1. Isso aqui é um somatório de uma progressão geométrica. O primeiro termo dessa progressão geométrica é Rho elevado a J menos 1. O J é 1, então vai ser Rho elevado a 0 é 1. O primeiro termo da progressão geométrica é 1. A razão dela é Rho. Então esse somatório aqui vai ser, todo mundo já sabe aquela fórmula clássica da progressão geométrica com razão maior que 1. Isso aqui vai dar 1 sobre 1 menos Rho. E vai estar multiplicando P0 vezes isso aqui, né? Igual a 1. Então, vou multiplicar ambos os lados por 1 menos Rho. Então vai ficar esse aqui, ó. Olha, com esse aqui vai dar uma cancelada aqui, né? Ó, P0 vezes Pi, quer dizer, vezes 1, isso é P0. P0 vezes menos Rho, com esse P0 vezes mais Rho, vai dar uma cancelada. E vai ficar assim, ó, vai ficar que o P0 é igual a 1 menos Rho sobre 2. Então isso que é resolver um equilíbrio estacionário. Então, essa que é a ideia. E aí, tipo, dá pra você fazer isso para qualquer outro caso. Imagina que a gente tivesse, em vez de ser... a gente tivesse uma peça defeituosa. Se a gente tivesse uma peça defeituosa, ia ser aqui, ó. Aqui ia estar assim, né? Entendeu? É o mesmo caso que a gente tinha visto antes, né? Então a gente ia ter só a resolução é a mesma, só que ia ficar mais complicado. Eu posso ter três coisas somando que pode resultar no P. Sim, aqui ó, o P0 ia ser a mesma coisa, né? O P0 ia ser esse negócio aqui, só que no caso do P1, se a gente
tivesse uma peça defeituosa, essa equação aqui ia ser diferente. Essa equação aqui ia ser o quê? Essa equação ia ser π0 mais π1 vezes P, né? Probabilidade de ser defeituoso. Isso aqui é um P, né? Acho que eu vou até escrever um P grande para diferenciar do corpo. Vezes lambda sobre 1 mais 3, vezes mi vezes 1 mais lambda, vezes mi mais lambda, mais P2 vezes lambda sobre lambda mais mi, né? A gente teria, né, no caso da matriz de transição com P defeituoso, a gente teria isso aqui, né? Ou André, seria π2, 1 menos π. Não, porque a probabilidade é só do defeituoso, ó. Você está no P1, você tem um cliente. Se o próximo cliente chega antes de você atender o cliente atual, essa probabilidade é lambda sobre lambda mais mi, certo? Porque você não terminou de atender o cliente atual. No caso, em vez de cliente, vamos pensar em peça de montagem, né? Agora, se você montou a peça antes de chegar o próximo pedido de peça, você tem a probabilidade da peça que você montou ser defeituosa ou não. Mas agora, se o próximo pedido de peça chegou antes de você ter terminado de montar a peça atual, não tem como você saber se essa peça que você está montando vai ser defeituosa ou não. Tipo, isso não interfere, sabe? Não. Ficou claro isso? Tipo, realmente ficou claro? Ficou. Então, por isso que é isso aqui, ó. No caso de você ter peça defeituosa, você tem um π1, é igual a probabilidade de você estar no zero, com certeza vai para um cliente. Você está em um cliente, você montou a peça, e a peça do cliente deu defeito. Ou então, peraí. Que seria a soma das colunas, né? Então seria 1 menos π. Aqui vai ser mi. É que eu tinha me enganado. Agora sim, ó. Agora sim, é que eu tinha confundido eu tinha confundido mi com o lambda. Então qual é a probabilidade de você ter um cliente? É a probabilidade que você está montando a peça do segundo cliente, você terminou de montar essa peça e a peça ela foi montada com sucesso, né? E se ela foi montada com sucesso é o menos pesão, né? Esse aqui eu vou colocar um pesão aqui, que é a probabilidade. Então, ou seja, você montou a peça do segundo cliente e ela não teve defeito. Ou então, você montou a peça de um cliente, só tem um cliente aí, você montou a peça dele, teve defeito, você vai ter que montar de novo. Então, é essa parte aqui, ó. Ou então, tem 0 clientes e acabou de chegar um pedido. Então, aí você vai começar a montar a peça. Mesma coisa pro P2, né? Você vai supor o P2, ó. É a probabilidade que você tinha... Você tinha o P1 e chegou mais um cliente antes de você montar, né? Que é lambda sobre lambda mais mi. Ou a probabilidade que você terminou de montar a peça do cliente 2 antes do cliente 3 pedir, só que ela deu defeito, né? Deu defeito pisão, né? Então vai ser mi sobre mi mais lambda. Ou então, você montou a peça do terceiro cliente e deu certo e você volta para 2 peças. Então vai ser 1 menos pisão, montou a peça do terceiro cliente, vezes mi mais mi lambda. E aí você vai ter essas equações, você tem que isolar, ó, de novo, é só você isolar o negócio, aqui vai ser mais trabalhoso. Mas é isso a ideia. Então, isso é um negócio aqui do estacionário. Essa questão aí, como parecida na lista, acho que é a 5, né? Que tem a questão que ele nega, que ele tem que priorizar Sim. o trabalho A, o trabalho B. É meio que essa lógica aí, né? Sim. Exato. Então, agora eu vou explicar a modelagem, que isso aqui é o de equilíbrio estacionário. Agora eu vou explicar a modelagem da matriz de transição, da GM1 e da MG1. E aí acho que dá para finalizar, né? Acho que não vai dar para resolver os exercícios
mas a lista que eu enviei já tem os exercícios resolvidos. Então, na NG1, a chegada dos clientes é sem memória. E o atendimento é com memória. E isso complica um pouco a nossa vida. Porque você não sabe, tipo, tem umas simplificações nos cálculos que não dá para fazer. Então, a gente precisa de modelar NG1 de uma forma diferente. A gente não consegue modelar em questão de chegada e saída, porque, por exemplo, chegou um cliente e aí saiu um cliente, tipo, só que a questão é que a saída dos clientes ela tem memória. Então, se chega um cliente, sai um cliente, você não vai conseguir ter aquela simplificação que a gente tem lá, ó, P de x maior que S mais T, dado que x maior que S, né? Por exemplo, ó, chegou um cliente e não saiu nenhum cliente, tipo, chegou um novo cliente, só que o último cliente, o cliente que está sendo atendido, ele não terminou de ser atendido. Qual que é a probabilidade de que ele termine de ser atendido daqui T, né? Tipo, S mais T, né? Você sabe que acabou de chegar um cliente, né? Chegou um cliente depois de S minutos. E o cliente que está sendo atendido, ele não terminou de ser atendido. Qual que é a probabilidade dele ser atendido em S mais T minutos? Se for uma variável sem memória, a gente viu que isso aqui é a mesma coisa de propriedade do x ser maior que T. Só que no caso das variáveis com memória, você não tem isso. Então, você tem uma probabilidade condicional. E essa probabilidade condicional é difícil de resolver. Então a gente vai ter que tentar uma estratégia diferente, né? Então o que é nossa modelagem do MG1? Ó, a gente vai observar o instante de saída. Então você vai começar com... Vamos ver como é que só tem como ter saída se tem pelo menos um cliente, né? Então, você vai ter assim, olha, vamos supor que agora é diferente, porque a gente está analisando um sistema com pelo menos um cliente. Você tem lá um cliente no sistema. E aí, vamos supor que passou um tempo T. E o cliente foi atendido em um tempo T, né? Lembrando que o atendimento é uma variável com memória. Então pode ser qualquer distribuição. Pode ser distribuição normal, sei lá o que, beta, gama, enfim. Aí passou um tempo T, ó. Tem um cliente aqui sendo atendido, né? Um cliente. Aí ele foi atendido. Aí passou um tempo T. Aí pode ter chegado mais clientes. Só que você não sabe quantos clientes chegou, né? Então, imagina que no invés de ser vamos colocar tem I clientes no sistema. Passou um tempo T. Se chegou 0 clientes, então você agora passa a ter menos 1, né? Se chegou um cliente, você acabou de sair um cliente, mas chegou um cliente durante esse intervalo. Então você vai ter I clientes. Se chegou 2, então saiu 1 e chegou 2. Você vai ter e mais 1. Chegou 3 clientes durante o intervalo T, só que saiu um cliente, então você vai ter mais 2, correto? Então se você tem I clientes, passa um intervalo de tempo T, vai depender de quantos clientes chegou, né? Tipo, assim que o cliente sai, você quer saber, ó, o cliente acabou de sair, quantos clientes ainda tem no sistema? Então, a gente sabe que, tipo assim, ó, como a gente tem uma chegada que é um processo de Poisson, qual que é a probabilidade de ter chegado N clientes
no tempo t, ó, a gente sabe que isso aqui é igual, né, é lambda t vezes n, n fatorial, sobre e elevado a menos lambda t, certo? Isso aqui é o processo de Poisson, essa equação. Probabilidade de que, dado um tempo t, tenha chegado n clientes. Só que a gente não sabe qual que é o tempo t, certo? Tipo, a gente sabe que o tempo de atendimento é uma variável com memória. Se o tempo fosse fixo, no caso do semáforo, né, a gente viu o problema do semáforo, o t ia ser um tk, por exemplo, um tempo fixo. Mas aqui o tempo pode ser que seja 1 hora, pode ser que seja 2 horas. Então, qual que é a probabilidade? Bom, você tem I clientes. Você quer saber qual que é a probabilidade que você tenha I mais J? É a probabilidade, ó, depois que você tenha... O que vai acontecer? Se chega J clientes, quer dizer, se chega N clientes, depois que você terminar de atender o cliente atual, você vai ter I mais N menos 1, né? Porque chegou N, tinha I clientes sendo atendidos, chegou N clientes e saiu 1. Então dá I mais N menos 1, ou seja, a probabilidade de você ir do I para o J, e o J vai ser, tipo assim, ó, é igual, vamos supor que chegou N clientes, é a probabilidade que tenha chegado esse negócio aqui, só que no caso, o J vai ser I, e clientes é quantos clientes tem agora, quantidade de clientes que chegou N, e saiu um cliente, né? Certo? Só que o N, a gente não sabe quantos que chegou, né? Então a gente está interessado no I e no J. Porque o I e J aqui depende daquela matriz de transição. Ó. A gente isola o N aqui, a gente vai encontrar isso aqui, ó. N é igual a I menos 1 menos J. E aí a gente tem isso aqui, ó, a probabilidade do P e J é isso aqui, só que a gente não sabe o tempo, né? Porque esse tempo que a gente está supondo que é fixo. Então a gente vai ter que integrar, né? Ou seja, a probabilidade do I e J. Vamos supor qual que é a probabilidade de você ir do I para o J sabendo que o tempo de atendimento foi T. Esse negócio aqui, ó. Só que no caso, ó, a gente substituiria o N ali pelo J, né? Porque a gente quer saber, a gente está interessado no J, né? Então vai dar esse negócio aqui. Certo? I. Só que isso aqui, se a gente soubesse o tempo. Como a gente não sabe o tempo, a gente vai ter que integrar. Então isso aqui é uma probabilidade condicional. Como que a gente remove a condicionalidade? A gente integra, né? Então a gente vai fazer... É só você substituir aqui, ó, a probabilidade do IJ é a integral de 0 a infinito da probabilidade de que tenha chegado N clientes, né? Só que o N é I menos 1 menos J. Eu estou substituindo esse N aqui, né? Dado que o tempo é igual a T, certo? Só que como a gente quer remover a condicionalidade, né? A gente coloca esse f de t, esse f é a PDF, né? PDF da variável que descreve o tempo de atendimento. E derivada de t. E aí e basicamente é isso. Só que você, tipo, talvez ele peça só para você modelar, talvez ele peça para você resolver a integral, não sei. Só que eu não sei a f, né? A f depende de qual variável aleatória que descreve. Essa é f? Isso é de probabilidade. Isso. FDP. E aí, tipo, é basicamente isso, né? Então, observa que a gente pode, se chegar a 0 clientes, o I vai para I menos 1, certo?
chegou 0 clientes e saiu 1 cliente. Mas observa que não tem como de I para I-2, porque cada observação você está observando quando sai. E se a gente está supondo que só sai 1 ao mesmo tempo, não sai 2. Você está no momento de saída. Então não tem como você estar no I e ir para o I-2. Tem como você estar no I e ir para I-1, que é quando não chega nenhum cliente e só sai 1. Mas não tem como sair 2 porque a gente está observando 1. Anteriormente, a gente tinha, sei lá, chegada, saída, né? Só que aqui a gente só está observando a saída. Ou seja, toda vez que sai, a gente vê quantos clientes chegaram entre os intervalos de saída, né? Só que a gente só observa a saída. Então, como que vai ficar a matriz de... como vai ficar a matriz de transição? E a gente não vai querer mexer com equilíbrio estacionário, só vai querer saber a matriz de transição. Vou deixar isso aqui. A gente tem essa fórmula aqui, né? PJ, essa integral. Então... tem um cliente no sistema. Se saiu um cliente, mas não chegou nenhum, vai ser PI, P de 1, 0, né? Se tem 2 clientes no sistema, pode ter... vai ser 0, né? Porque não tem como ir de 2 para 0 clientes. Porque só sai 1 por vez. Mas pode sair de 2 para 1 cliente. Porque no caso que você atende o cliente, mas não chega ninguém nesse intervalo. Pode ir de 2 para 2. Você atendeu um cliente, mas nesse intervalo chegou outro cliente. Vai continuar com 2 clientes. Pode ir de 2 para 3. Mesmo. Pode ir de 1 para, sei lá, para 2 também, né? Para 1 para 1, né? Enfim, o negócio é que você vai ter basicamente... Peraí. É que você fez a linha 0, eu acho. Peraí. Tá, isso mesmo, né? Probabilidade de... Não, na verdade, esse PJ... Ele condiciona que o I tem que ser 1, né? Na verdade, isso aqui, acho que dá para dar uma simplificada melhor. Qual que é a simplificada? Observa que a probabilidade que você tem... Eu comecei a modelagem errada só agora que eu percebi, mas dá para simplificar, é assim. Se você tem I clientes, e você vai do estado I para o estado, sei lá, você vai do estado I para o estado, sei lá, I mais K. A probabilidade disso acontecer é a mesma probabilidade de você estar no estado J e para o estado J mais K. Por quê? Porque é a probabilidade de que cheguem K mais 1 clientes, né? Porque vai chegar K mais 1 clientes e sai 1. Então a probabilidade de ir para o estado I do estado I mais K é igual a probabilidade de você estar no estado J e do estado J mais K. Concorda? Então a gente pode, em vez de a gente pensar do estado I para o estado mais J, a gente pode pensar qual que é a probabilidade de sair do estado I para o estado I mais K. Nesse caso, o J é igual a I mais K, né? E o K só pode ser no máximo menos 1. Quer dizer, o menor valor do K é menos 1 e o máximo é infinito. Então a gente vai definir assim. A K é a probabilidade de você ir do estado I para o estado I mais K. E aí é só você substituir nessa forma, lembrando que o J é igual a I mais K menos 1
porque chegou K clientes e saiu 1, né? Então, tipo, a gente tem essa forma aqui do P e J. Então a gente teria isso aqui, ó, AK, esse negócio aqui, ó, integral de 0 a infinito, né? Essa probabilidade aqui, ó, a gente já viu, é isso aqui. Então vou substituir lambda t, só que aqui tá I menos J. Só que isso aqui é a quantidade de chegadas, né? I menos 1 menos J, se vocês for verem, isso aqui é o K. É o K. Então, é lambda K, K fatorial, menos lambda T, né? Vezes o F aqui, né? Derivada de T. Então, esse aqui é o AK. E o K pode ser chegado a 0, né? Então, K é maior que 0. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, você vai do 1 pro 0. É que eu tinha começado a modelar, eu modelei errado depois que eu fui perceber. Porque eu estava colocando P2, enfim, é porque é melhor você colocar AK, porque simplifica. A gente vai ver um padrão aqui, ó. Ó, você tem um cliente, chega nenhum e acabou de sair 1, então vai ficar A0, né? A probabilidade que chega a 0 clientes e acabou de sair 1. Se você tem um cliente, chega um cliente e sai um cliente, você vai ficar com um cliente. A1. Você tem um cliente, chega 2 clientes e vai ficar um cliente. Quer dizer, vai ficar 2 clientes. Então aqui é o número de clientes depois que saiu o cliente atual. Aqui em cima é o número de clientes depois que saiu o cliente atual. E aqui embaixo é o número de clientes depois que... Aqui embaixo é o número de clientes atual. Ou seja, você tem um cliente agora, você tem 2 clientes, você tem 3, você tem 4, você tem... Entendeu? E aqui em cima é o número de clientes que vai ficar no seu sistema depois que tiver saído o cliente que está sendo atendido. Então, por exemplo, você tem 2 clientes no sistema. Qual é a probabilidade de você, depois que o cliente atual ser atendido, que você tenha 0 clientes? É 0, né? Porque você vai ter pelo menos mais um cliente que você atendido. E se chegou 0 clientes e você atendeu um cliente, então você passa de 2 clientes para um cliente. Então aqui vai ser A0, vai ser A1, aqui em cima é A3, né? Porque você tinha um cliente sendo atendido, chegou 3 e acabou de atender um cliente que você estava sendo atendido. Vai passar a ter 3 clientes. Aqui no A2, ó, você tinha 2 clientes no sistema, chegou mais 2, 4, só que você atendeu um, porque ele acabou de sair, então você vai ter 3. Enfim, aí vai repetir esse padrão, vai ser assim, ó, 0, A0, A1, peraí, aqui é 0 também, A0, A1, esse aqui é 1, 2. Aqui é 1, 3. Então vai ser esse padrão aqui, né? Você vai ter um 0, um 0. E esse A0, esse é aquela fórmula ali. Essa fórmula aqui, ó. AK é integral de 0 a infinito desse negócio aqui, ó, que é aquela fórmula ali, de TK chegadas versus o T, F do T. Então isso que é a modelagem do MG1. E tipo, ele não vai dividir nada além da modelagem, só isso. Alguma dúvida? Acho que não. André, você acha que deu o seu horário? Sim. Mas é isso, e aí tem uns exercícios resolvidos na analista. Isso só para dar uma ideia. Na questão do GM1, que eu não falei no GM1, mas só vou dar uma ideia para vocês entenderem. No MG1, como o atendimento é uma variável com memória, você analisa a saída. Ou seja, quando termina de atender. Ou seja, quando o atendimento é com memória. Agora, vamos supor que o atendimento é sem memória, mas a chegada é com memória. Aí você vai analisar quando chega o próximo cliente. Então, quando o atendimento é com memória, você analisa quando o cliente sai para simplificar nossos cálculos. Agora, quando o atendimento é sem memória e a chegada é com memória, você vai analisar a chegada. O GM1 é a chegada. E aí, você vai fazer algo diferente. Mas eu deixei lá na lista, enfim,
Maravilha, André. Obrigada. André, não sei se te ajuda, eu mandei a prova do ano passado lá. Valeu. Nossa.